Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 12 de setembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre quais as consequências da poluição do ar para a nossa saúde. É terça, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um quiche de pão de forma com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje, as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Só lembrando, o nosso programa ele está imperdível. E o desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos humanos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A poluição é um problema real que atinge o ar, a água e também o solo, tornando-se cada vez mais acentuada graças às nossas atitudes também. A poluição do ar ela pode ser definida como a presença de substâncias provenientes de atividades humanas ou da própria natureza, que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres humanos. A poluição do ar ela tem se intensificado ali desde a primeira metade do século XX, com aumento crescente de indústrias e também dos carros, que lançam diversos poluentes na atmosfera. E com a ajuda do nosso convidado de hoje, vamos aprender mais sobre o tema, vamos entender melhor sobre as consequências dessa poluição. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Blancar Torres, ele que é pneumologista. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui o nosso convidado, vai trazer muitas orientações, muitas dicas também, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Confira! A poluição do ar está em níveis aceitáveis no Recife, segundo o Inventário de Qualidade do Ar realizado pela Agência Estadual de Meio Ambiente. A conclusão, seguindo parâmetros da legislação do Brasil, faz parte do programa de monitoramento realizado no estado. Hoje também temos no estado, em Suape, 4 estações fixas de monitoramento, onde nós fazemos esse controle diariamente da parte de qualidade do ar ali no Complexo Industrial e Portuário de Suape. Segundo o diretor de controle de fontes poluidoras da CPRH, para melhorar a avaliação, equipamentos de mapeamento precisam ser instalados em pontos específicos do Recife, mas o custo é a principal dificuldade. Para você conseguir montar uma estação dessa de monitoramento, realmente tem um custo elevado, para manter também. Mas a ideia, o próximo passo será de montar estações de monitoramento fixas na cidade do Recife. No ano passado, um ranking sobre o congestionamento em grandes cidades apresentou o Recife como a capital onde mais se perdeu tempo na ida e na volta do trabalho. Foram 103 horas gastas a mais nos horários de pico no terceiro pior trânsito do Brasil. São tantos veículos concentrados no mesmo local que o resultado do inventário não poderia ser diferente. Aqui está a maior fonte poluidora da cidade. Nesse inventário foram colocadas estações fixas por um período e foi detectado que naqueles locais onde tinha uma grande quantidade de concentração de carros foi onde apresentou a maior quantidade de poluição. Então acredito que essa grande concentração de carros no espaço pequeno territorial do Recife é o grande gerador de poluição ambiental na capital. Enquanto o mapeamento contínuo não pode ser feito, a população pode auxiliar a CPRH na fiscalização e na melhoria do trânsito e, consequentemente, ajudar a reduzir os índices de poluição na cidade. Se a gente conseguir diminuir a quantidade de carro na rua em Recife, nós também melhoramos essa qualidade do ar na capital. Se você verificar empresas que existem chaminés, alguma situação que você verifique que esteja poluindo, você pode fazer a denúncia na CPRH, que nós iremos ao local para verificar qual a melhor maneira daquele empreendimento melhorar essa sua emissão. E tem uma maneira simples de identificar uma chaminé com alto índice de poluentes. Fácil visualização. Se ela tiver com as emissões claras, provavelmente ela está com os níveis de poluição dentro do permitido. Se essa emissão estiver escura, provavelmente esses níveis estão fora de legislação. Posso adiantar também, caso a nossa ouvidoria, que recebe as denúncias do Estado,
na CPRH, principalmente, o número da CPRH de ouvidoria que recebe denúncia é o 3182-8923. Pois bem, ótimas informações. Daqui a pouquinho vamos aprender muito mais sobre o tema. A gente ouviu aí pontos interessantes dessa reportagem, né, que você que está em casa pode fazer sua parte também, evitando sair de carro. Mas será que é possível? Para não deixar de sair de carro, é preciso sair de transporte público. Será que o transporte público atende às nossas necessidades? Será que a qualidade do transporte é suficiente para a gente deixar o carro em casa e utilizar o transporte público? Daqui a pouquinho vamos refletir muito mais aqui com a presença do nosso convidado. Mas agora a gente quer abrir o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do assunto do dia, venha interagir com a gente. E você já pode fazer isso respondendo a nossa enquete. A partir deste momento, vamos lançar a pergunta da nossa enquete de hoje. Você vai ligar, responder essa pergunta e participar aqui com a gente. Fazemos questão de sua participação nesta edição do Assunto do Dia. A pergunta de hoje é a seguinte, olha só, a nossa enquete é a seguinte: você já teve algum problema de saúde causado pela poluição do ar? Sim ou não? Liga pra gente e responde essa pergunta de hoje no 3424-1977. É a nossa linha interativa. Já está disponível para você responder aqui a nossa pergunta, deixar algum depoimento e também deixar também sua pergunta, sua participação, seu depoimento. Você pode interagir com a gente e responder a nossa pergunta de hoje. 3424-1977. Liga pra gente, também interage através da nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. Aproveita aqui a oportunidade que estamos recebendo um profissional que entende e muito sobre o assunto e ele vai te ajudar a responder essa dúvida. Terá maior prazer daqui a pouquinho o Dr. Blancar Torres vai responder essa sua dúvida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Manda também sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo e responder para você que está em casa nos acompanhando. Teremos o maior prazer em tirar a sua dúvida hoje aqui no nosso programa. Linha interativa disponível, também a nossa fanpage e também o nosso WhatsApp. Agora a gente segue com o nosso programa trazendo mais informações. E de 45 cidades brasileiras analisadas em um relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, das 45, 40 estão fora dos padrões ideais em relação à poluição. O último documento da entidade estima que 92% da população do planeta está exposta a níveis alarmantes de poluição, tão alarmantes que podem levar a óbito, a morte. Segundo a própria OMS, essa péssima qualidade do ar está por trás de 8 milhões de óbitos a cada ano. Então vamos aprender mais sobre o assunto, vamos refletir mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui ao nosso querido convidado, o Dr. Blancar Torres, pneumologista. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Valdo. Obrigado também aos ouvintes e espero contribuir com essa discussão muito importante. A gente fez uma breve reflexão, né, doutor, que esses níveis de poluição começaram ali a ser acentuados, esses níveis a partir da metade do século XX. As indústrias, a revolução industrial também, muitos carros, né, a população tendo mais acesso ao transporte individual, foram fatores que determinaram, né, ainda mais a poluição do ar, mas tem também os fatores da própria natureza. Como é que a gente reflete para quem está em casa? Foi inevitável isso acontecer? Tem como fazer alguma coisa? Ou a gente tem que seguir aquela orientação também, deixar o carro em casa e usar mais o transporte coletivo? Bem, antes de tudo, eu acho que o secretário do Meio Ambiente, ele disse algumas coisas corretas, mas também não disse tudo. Ele não disse tudo porque depois, em seguida, veio exatamente dizendo que o Recife é o terceiro no ranking da quantidade de carros, dos tráfegos dos automóveis. Então a cidade não pode estar limpa. Isso é impossível. Se diz que a cidade está limpa e com essa quantidade de carros, e inclusive as ruas todas esburacadas que fazem com que os carros eles praticamente não andem, né? Fiquem no pinga-pinga. E também o que eu ouço também do mesmo secretário, e talvez dos outros também, é que vai existir na cidade do Recife um monitoramento, que é absolutamente fundamental. Mas falácia, porque no fundo não tem esse monitoramento. E nunca vai ter. Nunca vai ter por quê? Porque as doenças relacionadas à poluição não chegam aos poderes.
aos poderes públicos e também, e principalmente, à população. A população não sabe absolutamente de nada. O que é que essa poluição pode causar na saúde das pessoas. Então, se por acaso esse conhecimento for um conhecimento já difundido, como é o conhecimento do tabagismo passivo, tabagismo ativo, isso tudo foi a população que fez com que esse conhecimento passasse de pessoas a pessoas, e hoje em dia ninguém quer gente fumando perto. Então, automaticamente, essa poluição ela vai realmente ter uma solução. A solução existe. E não é a solução da pessoa não usar o transporte, porque o transporte coletivo, você mesmo disse, é impossível, teria que melhorar o transporte coletivo. Claro que a diminuição do número de carros, tem pessoas que têm em casa 2, 3 carros por pessoa, então, claro, você tem uma população de 1.600.000 pessoas, que é a população mais ou menos do Recife, todo mundo tendo carro e indo para as ruas de carro. É óbvio que também depende muito da população, de uma atitude da população. Mas, de certo modo, eu acho que sem esse transporte e com essa quantidade, a gente ainda pode fazer alguma coisa. E tomando conhecimento dos problemas que nós teremos aqui prazer em discutir quais são os agravos à saúde. O que é que ocorre? Você sendo exposto à poluição atmosférica. O que é que tem nesse ar para a gente considerá-lo poluído, doutor? Bem, tem de tudo, menos oxigênio, que é o oxigênio que nós respiramos. A função do aparelho respiratório é oxigenar o sangue, é respirar um oxigênio, que ele tem na pressão atmosférica, barométrica, em torno de 21%, o resto é nitrogênio. Então, ele é absolutamente fundamental. Então, ele entra nas vias respiratórias e vai para o sangue, e as nossas células, elas recebem esse oxigênio, e o nosso combustível não é o combustível fóssil, é o combustível dos alimentos. Então, nós vivemos por isso, vivemos com oxigênio. Sem oxigênio, nós perecemos imediatamente. Basta 5 minutos que o corpo não aguenta e vai ter parada logo, o cérebro já vai ficar danificado e a pessoa não vai viver. Então, esse oxigênio está competindo com o lixo. Então, você respira oxigênio mais lixo. E esse lixo são muitas substâncias tóxicas, inúmeras. Nós vamos destacar algumas, os particulados, que devem ser monitorados mais, porque é a grande quantidade desses particulados que leva mais às doenças e mortes. Mas você respirando essas substâncias, na intimidade da sua via respiratória, vai criar um processo inflamatório. Porque você respirou lixo, respirou algo que não era para respirar, então isso vai produzir inflamação. Essa inflamação, ela vai produzir outras alterações. Chega num tempo em que esses pulmões vão estar destruídos. Eles vão ter situações em que vai criar-se doenças, como nós chamamos uma doença que é o antigo enfisema bronquite crônica, chamada DPOC, que é uma das doenças relacionadas com o fumo e com a poluição. E também o câncer. Então, o câncer é classificado, os poluentes atmosféricos, como classe 1A, ou seja, é um cancerígeno potente. Então, as pessoas que estão sendo expostas à poluição, elas estão, sim, com suscetibilidade, se tiverem suscetibilidade, de adquirirem esse tipo de câncer de pulmão, que é um câncer que era tipicamente do fumante ativo e passivo, mas agora passou a ser um câncer da população de uma forma geral, porque nós vivemos esse drama da poluição atmosférica. Então, essas doenças todas, que eu te falei duas, mas não são só duas, o aparelho respiratório se danifica e vai acontecer o quê? Ele não tem defesas, e os micro-organismos vão atacar esse aparelho. E o ataque dos micro-organismos é letal, porque as infecções respiratórias é a primeira causa de morte em pessoas de 0 a 5 anos e maiores de 65 anos. Então, você veja, destruiu o aparelho respiratório, vai entrar agora o lixo junto com os micro-organismos, que também fazem parte da poluição. Então, isso tudo torna vulnerável o organismo. Então, ele vai respirando, ele não vai sentindo. Muitas vezes são poucos sintomas que aparecem, mas com o decorrer dessa exposição, a exposição prolongada, décadas e décadas, aí sim ele vai apresentar doenças. E às vezes nem é a doença provocada pela poluição, é simplesmente uma exacerbação que a gente fala, crise. Vamos supor, um paciente asmático. O paciente asmático, quando está diante de uma poluição, quando está em um ambiente poluído, ele com certeza
pode ter crises, e crises seríssimas. Mesma coisa que eu digo para o paciente com DPOC, que é essa doença, bronquite crônica que fizemos, e também outras doenças. Então, as doenças respiratórias, elas são muito vulneráveis a isso. Então, você tem as exacerbações, você tem as crises, as agudizações, aí você termina ficando doente. Você tinha uma doença, agora entrou num ambiente poluído e você vai sair pior. Então, hoje já tem até o edifício doente. Porque o edifício doente, o que é esse edifício doente? Já também a poluição já não é mais a poluição do ambiente externo, a poluição é também dos ambientes internos e são intercambiáveis. Na verdade, a poluição rivaliza-se com a fumaça do cigarro. Então, hoje nós temos essa quantidade imensa de pessoas que morrem somente pela poluição, somadas com a poluição do cigarro. Temos que combater as duas. O senhor explicou, né, muito bem detalhado sobre esse processo todo, mas teve uma curiosidade, porque o normal é a gente não sentir a respiração, né, doutor? Quando a gente começa a sentir que estamos respirando, então fazemos um pouco mais de esforço para que isso aconteça, isso pode ser o primeiro sinal de que algo está errado? Claro, porque são os sintomas respiratórios, que algo não vai bem. Quando você tem aquela tosse, quando você tem aquele pigarro, quando você tem aquela indisposição, quer respirar e não pode, quando você tem uma sibilância, o tórax começa a chiar, uma expressão mais vulgar. Então você tem os sintomas respiratórios. Isso tudo é provocado muitas vezes pela poluição, que a pessoa sai daquele ambiente e depois vai voltar para aquele ambiente porque não tem saída. É inescapável, eu diria. A poluição está de uma forma que você não tem lugar para onde você vá. Se você vai para casa, está poluído. Se você vai na rua, está poluído. Claro que tudo isso pode ser resolvido ou minorado. Não é? As autoridades tomando conta do meio ambiente e nós tomando conta da nossa casa, porque são intercambiáveis. A poluição dos ambientes internos, que são das nossas casas, dos edifícios, elas poluem também a parte externa. E a poluição externa também polui a parte interna. Então, veja, a gente precisa tomar cuidado nas dois tipos de poluições, porque são intercambiáveis. Um é o setor público mesmo, melhorar essa condução, esse veículo coletivo. Nós estamos realmente convictos que o cigarro do futuro vai ser o veículo mesmo, é quem vai mais poluir, não tem como a gente estar evitando tanto, mesmo que nas grandes cidades onde há um sistema de transporte urbano realmente organizado, mais ainda os carros vão existir por muitos e muitos tempos. E as companhias e as indústrias não estão muito preocupadas em vender carro que polua menos, está preocupado em vender conforto. Porque o que o povo quer é o que eles fabricam, exatamente. É um carro imenso, espaçoso, com os seus ar-condicionados, vidros elétricos e tudo. É isso que o povo quer. O povo não está preocupado em poluição. E é por isso que eu estou parabenizando você, porque das poucas vezes que eu fui para um programa falar sobre esse assunto. Esse assunto eu venho estudando há mais de 30 anos, esse assunto de poluição, e vejo que as cidades estão sendo realmente muito avariadas. E existe um excedente, o excedente de mortes, porque a gente, quando fala em poluição, a gente tem que falar também das mortes. Por exemplo, na cidade de São Paulo, quando em grandes poluições particulares estão em altíssimo nível, você tem um excedente de morte em torno de 5 a 10%. Então, pessoas que morrem só porque estão naquele ambiente. Então, isso é muito grave. Esses índices, né, acontece mais ali na infância, esses óbitos, ou mais na boa idade, já chegando ali na Não, fase idosa da vida? Depende da suscetibilidade. Claro que as crianças menores são as mais susceptíveis. Então, crianças de 0 a 5 anos, gestantes, por exemplo, gestante é muito susceptível. A gestante que está num ambiente poluído, com certeza vai ter problemas na sua gestação. E se isso for contínuo, e geralmente é contínuo. Você vai para o mesmo ambiente a vida toda, você vive naquela casa o tempo todo, você vive nos corredores o tempo todo. Na Avenida Boa Viagem, você veja que antes você tira um retrato, vê um retrato há 30, 40 anos atrás e veja agora como estão. Né? Então as pessoas nem têm mais aonde morar, porque a Avenida Boa Viagem era só mar, hoje em dia é um corredor de automóveis. Então essas pessoas estão se expondo. E nessa exposição elas são susceptíveis. As crianças são, os adultos são, e principalmente as pessoas portadoras de doenças crônicas, doenças cardíacas, doenças cerebrais, doenças respiratórias, essas são muito mais vulneráveis. Então entrou naquele contato por às vezes até mínimo contato. Às
Às vezes não precisa passar o dia inteiro, 1 a 2 horas já é suficiente para que ela volte e ela não sabe por quê. Mas chega no consultório e dizendo, doutor, estou com a tosse há 15, 20 dias e não para, estou com falta de ar e não sei por quê. Aí a gente começa perguntando e a gente vai ver que ela teve uma exposição muito dramática e que ela nem sabe que foi e que a gente desvenda para essa pessoa e diz, não passe mais por aquele lugar. Por isso que é importante esse monitoramento. Como assim? Você diz assim, a temperatura está tanto, existe uma quantidade de carros em tal rua que você não deve passar. É a mesma coisa para o monitoramento da poluição. Você diz, naquela rua não vá, se você for, você está se arriscando. Isso é absolutamente fundamental. Não dá para esperar recursos. Que recursos são esses? Nós pagamos, é o país que mais paga impostos. Não dá para entender quando algum secretário vem a público dizer que está faltando recurso. Entendeu? Acho que não está faltando recurso. O recurso existe. Está faltando prioridade. Está faltando prioridade. Agora, a prioridade da poluição existe, sempre existiu e vai existir. E a cidade do Recife realmente está um lixo que todo mundo sabe. É um lixo em tudo, em todos os aspectos. Você vai para qualquer lugar, é o que mais você vê lixo. E o próprio lixo já é um poluente. Um poluente também da atmosfera. Porque tudo é volátil. Não tem como você... Os lixos e todas essas poluições, elas são intercambiáveis. Você tem uma poluição de um lado, ela se soma com a poluição do outro. Você tem que ter uma limpeza geral. Agora a gente vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre as consequências da poluição do ar para a nossa saúde. Vamos a um rápido intervalo e até já! Hoje no programa estamos falando sobre a poluição do ar, as consequências dessa poluição para a nossa saúde. E a partir deste momento vamos conferir o que é notícia na internet sobre este tema, e quem traz as informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do G1. Por que a poluição está associada à morte de mais de 1,7 milhão de crianças todos os anos? São cerca de 1,7 milhão de crianças com até 5 anos que morrem todo ano por causa de problemas relacionados à poluição do meio ambiente. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. Entre as doenças mais comuns que matam crianças nessa faixa etária estão as infecções respiratórias, malária e a diarreia. O relatório da OMS, Herdando um Mundo Sustentável, Atlas sobre a Saúde das Crianças e o Meio Ambiente, ainda aponta que quando crianças são expostas à poluição do ar dentro e fora de casa e ao tabagismo passivo, há o aumento do risco de pneumonias na infância e de doenças crônicas, como é o caso da asma. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto com os especialistas de hoje. É com você, Valdson. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e por levantar, esse número, a pontuar esse número tão elevado, doutor Blancar, 1,7 milhão de crianças, que chegam a morrer por conta da poluição do ar. Se a gente não fizer nada, se o poder público também não agir de forma mais rápida, mais eficaz, esse número vai ser ainda maior, doutor, daqui a uns dias. Com certeza, porque os governos só pensam quando o pote está cheio, por exemplo, nós tivemos uma experiência em Pequim, nas últimas Olimpíadas, que chegou a ser incompatível com a função de qualquer atleta. Por sinal, qualquer pessoa que esteja andando de bicicleta, que esteja correndo na cidade do Recife, está correndo risco de morte. Eu digo por quê? Porque quando você respira, você tem que respirar mais oxigênio. E quando você tem um ar muito poluído, você não está respirando esse oxigênio, você está respirando outras substâncias, não oxigênio. Então você vai ter que ter uma quantidade de oxigênio maior do que você está respirando e seu organismo simplesmente não aguenta. Você pode ter o quê? Uma arritmia cardíaca. Então é muito perigoso você correr, andar. Os ciclistas sempre estão lutando em vias e ciclovias, mas é importante lutar também
contra a poluição, porque não adianta você ter ciclovias, não adianta você ter corredores de pessoas que querem andar ou que querem correr, principalmente fazer exercício, que tanto é importante na nossa vida, e nesse local onde nós estamos fazendo, que é nos ambientes abertos, está extremamente poluído. Uma pessoa faz, requer mais oxigênio, não tem, infarta e morre, ou tem um AVC. Isso é péssimo. E geralmente não está esse conhecimento já, vamos dizer assim, muito bem estabelecido na cabeça das pessoas. Elas pensam que não, estão correndo, estão ganhando saúde, estão andando de bicicleta, estão ganhando saúde, estão correndo, estão ganhando saúde. Na verdade, na cidade, em que haja um nível de poluição como a nossa, não estão ganhando saúde em nada. Então deveriam procurar outros locais, talvez alguma praça, e olhe que as praças estão muito perto dos tráfegos de carro, né? Por exemplo, a Jaqueira já era, foi considerado um grande local de você fazer exercício. Hoje em dia, todos os lugares perto de todo Rui Barbosa, ali perto, é uma quantidade de carro imensa. Então aquilo está super poluído. E se você não tiver realmente o monitor que o secretário falou, que vai dizer a quem quiser saber, olha, em tal local a poluição está tanta. Então, se ele pegar 2 ou 3 poluentes, como o monóxido de carbono, que é aquele gás venenoso, que asfixia as pessoas, os particulares, o PM10, o PM2,5 micrômetros, só 3 ou 4 desses já é suficiente, então não é tão caro. Se você botar em alguns pontos da cidade, você vai ter agora, como você disse, em tal rua está tranquilo para o motorista, mas também está tranquilo para você viver, passar lá e não morrer. Porque você passa, você tem um problema respiratório, cardíaco ou cerebral, porque você precisava do oxigênio e não tem, e terminou indo para um hospital. Chega no hospital, não tem o diagnóstico. O diagnóstico que seria fundamental. A gente só pode lutar quando os médicos também se conscientizarem. E não tem médico que queira se conscientizar dessa questão de poluição. Os médicos acham que também não há problema, que nós estamos vivendo assim um conto de fadas. Não existe poluição. E na verdade a poluição existe, ela está aparente, não, ela está mais do que aparente. É só você olhar o céu que você vê a quantidade de poluentes. A poluição que você vê e a poluição que você não vê é muito pior, porque são as mais finas que penetram no seu organismo. Tem algo que eu venho a fazer, doutor, em casa, por exemplo? Eu fui submetido o dia todo, né, à poluição aqui na região metropolitana. Chego em casa, tenho como fazer algo para tentar minimizar os efeitos e as consequências daquela poluição que eu respirei o dia todo? Sim, as pessoas tratam muito mal as suas casas, porque elas usam muitos produtos químicos, detergente, odorizante, desodorante, perfume, tudo que causa irritação, estão ali presentes, inseticidas, acendeu um sentinela, entendeu? Acha pouco, vai pulverizar alguma coisa, vai matar cupim, vai fazer uma matança geral de ratos, e isso usando produtos químicos, né? Então, você já tem o sabonete, já tem o shampoo, já tem o condicionador de ar, então tem tudo isso. Você tem a água sanitária, não estou falando mal da água sanitária não, que a hipoclorito de sódio ela é boa, mas quando bem aplicada, mas as pessoas usam demais, entendeu? Então, as casas, as atividades humanas estão cheias de poluentes. E também um outro poluente fundamental nessas residências é o cigarro. O cigarro agora está praticamente proibido, banido em qualquer local. Nós estamos proibindo agora de fumar em qualquer ambiente lá no Hospital Português. Isso vai ser expandido para todos os locais. Ninguém vai querer ter um edifício, ter um local de trabalho, ter alguma coisa, mesmo que seja aberto, que vá alguém lá e contra a lei e fume. Então o fumo vai ser mesmo agora das casas, dentro das casas. E as crianças e os idosos são os mais prejudicados. Por falar em consequências da poluição, a gente vai pontuar aqui algumas observações e com a sua ajuda, doutor, o senhor vai nos explicar um pouco mais sobre as consequências da poluição do ar aqui na nossa saúde. Temos aqui uma primeira informação para a gente passar para quem está em casa, né? Essa poluição, as consequências, uma bem significativa é a irritação ali nas mucosas do nariz e também dos olhos. Sim, isso aí aparentemente é pouca coisa, né? Irritação das mucosas do nariz e dos olhos. É daí onde surgem as crises, né? As crises de risosinusite, as crises de asma fatal. Mas também temos que colocar mais coisas, né? Como, por exemplo, a cegueira, a catarata.
não é, que é também produto da poluição. Então, são muitas doenças. A quantidade de doenças, elas ainda não são calculadas. Ainda precisamos calcular, os cientistas precisamos calcular, como já calculamos a quantidade de doenças relacionadas com o fumo. Isso está bem calculado, mais de 70 doenças. O tabagismo e a poluição atmosférica, eles são praticamente irmãos, eles rivalizam em relação à quantidade de doenças e mortes. Então, deve ser mais ou menos a mesma quantidade produzida pelo cigarro. No bloco anterior, a gente conferiu a previsão do tempo e deixou uma pergunta, né? Ficou uma pergunta no ar para a gente responder nesse bloco do programa, em relação se existe alguma época do ano em que esses problemas eles são mais acentuados, existe ali essa mistura da temperatura com a poluição do ar, pode gerar uma consequência ainda mais grave? Pode. E tudo tem com a parte meteorológica. A parte meteorológica ela é muito importante. A temperatura, quanto maior a temperatura, pior, mais abafado. Né? Então, temos aquecimento global. O que eu quero dizer aquecimento global? É que esses poluentes estão indo para a atmosfera e impedindo que os raios se dissipem. Então, fica praticamente, né, abafando. Nós vivemos num abafo geral. Então, a temperatura é importante, o de gelo já é consequência disso, o aquecimento global. Quando você veja, tudo partiu de uma poluição de gases que estão na atmosfera e causando todo esse drama, né? Então, a temperatura, a umidade também tem muito a ver, não é? As condições de chuva, se está chovendo ou não, a velocidade dos ventos, não tem vento, então a poluição vai se concentrar. Quanto mais ventilado o ambiente, menos a poluição, vai ter os efeitos da poluição. Claro que as condições meteorológicas, elas influem diretamente com a poluição. Ok, vamos a outro ponto aqui dessas consequências da poluição do ar para a nossa saúde, problemas respiratórios com agravamento de enfisema pulmonar e também de bronquite. Esse enfisema pulmonar e bronquite é o que nós chamamos de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma nova sigla. Porque antigamente você tinha um enfisema pulmonar e não era tão importante porque não tinha obstrução. A doença DPOC sim é muito importante. Então, claro, são doenças muito relacionadas com a poluição. Então, quem tem essas doenças tem que ficar longe de qualquer tipo de poluição, porque podem agravar. E se agravar, elas vão direto para as unidades de terapia intensiva, às vezes direto. Vão ser entubadas, ventiladas e muitas vezes depois do segundo, terceiro episódio pode ser que não saiam com vida. Então é muito grave isso, entendeu? Então quando você perde uma vida, você perdeu a humanidade. Então é por isso que quando eu ouço alguém falando que falta recursos, e é como se tivesse desprezo pela vida humana. É como se, não, deixe morrer mais gente, porque depois que morrer um monte de gente, milhões e milhões de gente, aí a gente vai tomar conta e vamos gastar o que devemos gastar. A saúde é o bem mais importante, não é a economia, é a saúde, porque se você não tem saúde, como é que você vai produzir, como é que você vai trabalhar, como é que você vai produzir a riqueza do país? Então essa história todinha é baseada em quê? É só na economia, a saúde deixa para lá, a economia e a educação que se lixem. Aí é que está poluindo mais ainda, né? E se não investe ali na prevenção, mais à frente a conta pode ser um pouco mais alta, né, doutor? Sempre a conta mais alta. A gente viu isso quando o governo arrecada 12 milhões de impostos pela venda do cigarro e gasta 60 bilhões. Então a gente já vê isso, que todas as vezes que se pensa na arrecadação, que se pensa na pirangagem, vamos dizer assim, e não usar os custos que deveria, sempre lá na frente é bem pior. Porque essa doença mesmo, essa DPOC, para cuidar dessa doença, só o SUS gasta milhões de reais só nessa doença. Então se você evitar, se você melhorar as condições de vida, melhorar a poluição, isso vai reduzir, essas crises vão ser muito menores. E a gente tem essas experiências quase como laboratórios abertos. Toda vez que existe queimada, existe aumento de poluição, você tem pelo menos 50% de pessoas que vão aos pronto-socorros e que são internadas. Então você sabe que existe a relação causa e efeito. Ok, ótima reflexão. Vamos agora a um outro ponto. Temos aqui outra afirmação, doutor, para a gente falar aqui. Uma das consequências é o desenvolvimento também de doenças do coração. Muita gente pensa que não tem nenhuma relação. Tem, né, doutor? muito. Por quê? Porque essas substâncias tóxicas, e são radicais livres, são potentíssimos, são oxidantes. Eles oxidam como oxidam um ferro. Vê aquela ferrugem, a gente fica igual. Então entra na intimidade dos tecidos e o coração é muito sensível. O coração quer ter circulação e quer ter oxigenação. E quando ele não tem circulação e não tem oxigenação, ele
começa a falhar. Então, uma falha cardíaca, se tem uma isquemia, você tem um infarto agudo do miocárdio, uma arritmia grave, você pode falecer. E tem pessoas que falecem mesmo em vias públicas e fazendo exercícios. Eu vejo isso muito na própria Jaqueira, eu já atendi gente lá fazendo exercícios e teve um acidente grave cardíaco e faleceu mesmo com toda a ajuda possível. Por quê? Porque faltou oxigênio naquele momento. Sem oxigênio, nada funciona no nosso corpo. Ok, vamos a outro ponto. Temos aqui outra tela. Existe também a diminuição da expectativa de vida, né? Que resume tudo que a gente falou. Milhões de anos de vida, milhões de anos de vida. Então, perde-se, né, esses milhões, e não só anos de vida, a qualidade de vida. Aposentadoria, absenteísmo, um monte de coisas relacionadas às doenças. Você tem a pessoa doente, você tem ela fora do trabalho, você tem uma pessoa que está incapacitada, que está gerando esse déficit da Previdência. Então, tudo isso, né, quando a gente fala nisso, vamos estancar a Previdência, vamos diminuir, aumentar a idade, a gente tem que ver que a base não é essa. A base é ter o quê? Boa saúde, ter uma boa educação para que a gente minore todos esses problemas. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra tela. O aumento das chances de desenvolver o câncer, principalmente de pulmão. Com certeza. O câncer, porque tem benzopirenos, tem hidrocarbonetos policíclicos que estão também fazendo parte da poluição. Essas substâncias são cancerígenas, a classe 1A. Então, o tabagismo é o maior causador de câncer de pulmão, sem sombra de dúvida. O tabagismo ativo e passivo, mas também a poluição. Vamos dizer que 10 a 20% dos casos de câncer de pessoas que nunca fumaram, nem nunca foram fumantes passivos, essas pessoas, com certeza, a poluição pode estar implicada. Ok. Outra tela, a última para encerrar. Olha só, a inalação de metais pesados presentes em áreas de muita circulação de veículos podem provocar Parkinson, doença de Alzheimer e também distúrbio de ansiedade. Veja que não é uma só coisa, né? Não é só doença respiratória, não é doença só cardíaca, não é doença só cerebral. É uma série de doenças outras, né? Pequenas doenças e grandes doenças, como a doença de Alzheimer, uma grande doença, como a doença de Parkinson. Todas elas estão realmente relacionadas com qualidade de vida, meio ambiente. Meio ambiente significa vida, um bom meio ambiente. Quem tem um mau meio ambiente, que está sujando, ele vai sofrer as consequências. Então, eu estive no fim de semana em Itamaracá, olha, prefeito que esteja me ouvindo, está um lixo a sua cidade. Lá os ratos convivem com as pessoas, leptospirose, e aquele lixo, ele volatiliza, ele vai para o meio ambiente, e isso daí faz com que essa poluição aumente cada vez mais. Então precisamos melhorar essa praia tão bonita, linda, maravilhosa, mas está sem coleta de lixo. Então as ruas estão lotadas de ratos convivendo com as pessoas. O número de leptospirose, você pode fazer um programa sobre isso. A quantidade de gente que está com leptospirose é uma coisa absurda. Já houve 4 mortes nessas últimas 2 ou 3 semanas, não sei bem exatamente isso, mas a leptospirose está gracejando. Por quê? Por causa de toda essa situação, da poluição do meio ambiente. Nós estamos falando da poluição do ar atmosférico, mas você bem frisou que as poluições são intercambiáveis, a poluição do meio ambiente, a poluição da água, a poluição do lixo. Inclusive, esse livro que você vai mostrar há pouco também fala sobre essas poluições. No próximo bloco do programa. A gente vai pedir só para mostrar a capa, né? Você pode pegar ali o livro, doutor, para a gente mostrar só a capa. E no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse livro, onde é que a gente encontra, qual o conteúdo do livro. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, a gente só adianta ali, né, o nome do autor do livro, Blancar Torres, esse que está aqui nos explicando mais, uma visão globalizada sobre a poluição. Daqui a pouquinho a gente vai compreender mais o contexto do livro e falar um pouco mais sobre esse importante instrumento, né? Para você que está em casa que tem interesse em aprofundar mais o conhecimento sobre as consequências da poluição do ar. A gente vai agora a um rápido intervalo. Você que está em casa tem dúvidas, 3424-1977, liga para a gente, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você também pode mandar sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre a poluição do ar, quais as consequências dessa poluição, e a essa altura você já deve estar se questionando, né, sobre o que fazer para minimizar a exposição a esse mundo poluído. Será que a solução seria mudar de cidade, vedar as portas e janelas, usar máscaras na rua? Muita calma, muita atenção, não adianta entrar em pânico, não é no momento para entrar em pânico. De acordo com especialistas, a solução do problema ela depende mais de políticas públicas do que de resoluções individuais. Será que o nosso convidado de hoje concorda com essa afirmação? Dr. Blancar Torres. Não é para entrar em pânico, o senhor concorda? Não, claro que não. Não é para andar de máscara também na rua, não, o senhor porque concorda? não é de hoje, né? A poluição está vindo, né? Agora precisamos cuidar, porque é impossível você conceber que alguém pegue um sofá e coloque ao léu, que coloque dentro de uma praia, de uma orla, que sacuda nos rios, que mate um animal e faça a mesma coisa. Então, as pessoas que estão entupindo as galerias, tudo isso tem que dizer às pessoas que isso vai voltar para ela. Por quê? Porque se entupir tudo isso, as águas não vão escoarem normalmente e vão voltar para que as pessoas, para a casa das pessoas, vão voltar com os animais, vão voltar com os ratos, vão voltar com todas as pragas. Então precisa que realmente existam políticas orientadas, mas também que o povo também acompanhe essas mudanças e que ajude. Não adianta você só limpar, o poder público limpar e as pessoas sujar. Isso não resolve. Eu estive falando de Itamaracá e, claro, não é só o prefeito não, é também o povo de Itamaracá suja muito. Eu vi também um sofá dentro da praia de lá de Itamaracá. Então não é somente o prefeito, é também o povo, né? É a educação, a questão da educação. Se você tem sem educação, você não tem saúde. Então todo mundo de mãos dadas. Não é para ter pânico. Agora é se educar e fazer o certo, tentar fazer o certo. E quando tiver na dúvida o que fazer, se está certo, é perguntar a alguém, que alguém vai lá e diz, o certo é fazer isso. Eu acho que é por aí o caminho. E se quiser saber mais sobre o assunto, aprofundar mais no tema, tem um instrumento muito importante, muito útil para quem está em casa. Dr. Blancar, que está aqui no nosso estúdio nos ajudando a entender mais sobre o tema. No horário da manhã, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. À tarde, ele é pneumologista lá no Hospital Português. E à noite, é um contador de histórias, né? E essas histórias, muitas dessas histórias estão ali naquele belíssimo instrumento que está ali na nossa mesa, o livro Poluição, né? Uma visão globalizada, né, doutor Blancar? Explica para a gente um pouco mais sobre esse documento, esse livro, esse instrumento que pode ser muito útil para quem está em casa nos acompanhando e quer entender mais sobre o tema. Hoje a gente conseguiu inverter um pouco da ordem, né, doutor? Foi. Agora pela manhã o senhor está contando histórias, está também falando um pouco mais sobre a doença. Aqui entra o médico, entra o contador de história. Mas isso não é contador de história não, isso é contador de verdades. Tem muita coisa de história, mas em outros livros. Esse livro não, é um livro mais ou menos técnico, mas não é para técnico não, é para o leigo, que o leigo vai entrar em contato com a realidade. Então ele vai saber quantas pessoas morrem, quais são as doenças, o que é uma arma ocupacional, o que são as doenças ocupacionais, o que é que o lixo traz, o que é que o nosso lixo traz, o que são as políticas públicas, o que são as pessoas de uma forma geral, onde está o nosso judiciário nisso tudo, onde está o nosso legislativo, a poluição de uma forma geral, né? Quando a gente está falando nisso tudo, nessa parte política, e eu chamei a minha turma a atenção, eu tenho uma turma de médicos formados em 1977, 40 anos, e os meus colegas vivem discutindo política, e eu fiz um livro também que também trata do assunto, mas quando eu lancei no Hospital Português, só 2 colegas foram. Eu estou chamando a atenção que agora vai ter uma apresentação, eu diria, a apresentação vai ser no Tribunal da Justiça. Por quê? Porque o judiciário precisa tomar conhecimento, que eles nunca deram ganho de causa a ninguém que fosse vítima do cigarro, e pretendemos lançar também lá nesse mesmo dia uma associação em defesa das vítimas do fumo. Isso é muito importante, porque as pessoas morrem, adoecem, não sabem que tem direito, e tem direito às indenizações. E o judiciário precisa saber disso, precisa saber que existem essas pessoas que têm doenças, foram causadas por realmente companhias que deixaram as pessoas desde 10, 12, 13 anos sem nenhuma noção, começarem a fumar e depois adquiriram essas doenças. Então lá vamos tentar fazer essa associação. Isso depende só
de nós, depende também do povo, de querer, de assinaturas, de querer que a coisa, vamos dizer, progrida. E assim como tem de defesa de plano de saúde, vamos ver se isso agrega. Então isso é muito importante. Vamos lançar no Palácio da Justiça, essa ali perto da rua da Aurora. Palácio da Justiça fica ali no Praça da Imperador, República, no Imperador, né? na Rua do Próximo à Imperador. Rua do Imperador. Pronto, é por ali. Então, 18 horas, dia 4. Dia 4. Então, é a apresentação de mais um problema para o judiciário. Entendeu? Eles nem sabem direito, talvez eles até suspendam, porque na verdade é uma apresentação para os desembargadores mesmo, os juristas, porque eles estão muito alheios, não sabem o que é isso, o que está causando no povo. E eles precisam baterem um martelo em favor do povo, entendeu? E tem também uma coisa muito boa nesse livro, porque ele é dedicado a 2 ONGs. Toda a renda do livro. Esse livro é filantrópico, completamente filantrópico. Já está disponível e onde? Doutor? Não, veja, então a gente lançou lá no Hospital Português, no dia 29, Dia Nacional de Luta contra o Fumo. Agora vamos lançar agora no tribunal. Queremos ir para o Legislativo, se tiver alguém do Legislativo que me dê um espaço lá para mostrar a questão da poluição, mostrar o tabagismo, o que é que o tabagismo faz, o que é que a poluição faz, que aqui está tudo no livro. Então, para que a gente arrecade alguma coisa também e ajude também essas crianças, meninos e meninas de rua saindo dos semáforos, indo para a Escola Popular do Direito do Pequeno Cidadão e do Palácio da Criança e Adolescente. São 2 ONGs e esse livro está totalmente dedicado a essas crianças. E essas crianças têm uma coisa interessante, quem for não vai perder não. Por quê? Porque eles cantam e encantam. Eles cantam música de um maestro que veio do Rio, que está lá treinando esses meninos. Tem todo um trabalho social por trás. Com violino, com quase uma orquestra, sabe? Um coro maravilhoso que encantou as pessoas que foram para esse lançamento no Hospital Português e com certeza vai ser agora no Palácio da Justiça, né, de Pernambuco, Tribunal da Justiça de Pernambuco. Então isso realmente é muito importante e vamos ver se a gente consegue também, sabe, sensibilizar. Não é só arrecada para esses meninos, e sensibiliza quem devemos sensibilizar. Agora é a hora do judiciário, depois vai chegar a vez do legislativo. Eu quero um espaço no legislativo ir lá apresentar esse trabalho, para que o legislativo tome conhecimento. Muitas vezes não é falta de interesse, sabe? É conhecimento mesmo, porque a pessoa é de direito, porque tem a ver com saúde, mas se vai um médico, mostra que tem muito a ver, aí a pessoa começa a vestir a camisa e termina fazendo coisas realmente muito importantes, porque só na política a gente consegue fazer isso. Quanto tempo de pesquisa, doutor Blancar? Quanto tempo... Esse livro levou muito tempo, porque como tem a poluição do nosso sistema de eleições, do nosso sistema político, e teve aquela situação com Dilma sai, não sai, agora a Temer sai, não sai. Então ele parou um pouco, porque você falar na política brasileira é realmente isso que a gente está ouvindo aí e está vendo. Realmente uma das maiores poluições, essas corrupções todas. Então o livro demorou, ele fala sobre isso um pouco e tenta dar soluções, da minha visão. Então ele demorou um pouco, mas o que realmente demorou foi muito mais em resolver esses pequenos entraves, esses pequenos problemas que nós sempre, como escritores, nunca estamos satisfeitos. A gente escreve, reescreve, e os escritores sabem disso, a gente nunca deu por terminado. Então esse livro é um produto, vamos dizer assim, de talvez uma década de trabalho mesmo, de escrever, mas o assunto ele já vem sendo pesquisado há pelo menos 3 décadas. Vale muito a pena a leitura. Eu aconselho, esse é o 13º livro, e quem já leu minhas obras sabe que minhas obras sempre foram para as pessoas comuns. Elas não são eu fiz um livro técnico de pneumologia, foi o único que eu fiz um livro técnico, eu precisava, os meus alunos estavam dizendo, faça um livro, e eu fiz jornal de pneumologia, um compêndio de pneumologia, pela Guanabara-Cuba, mas foi o único. O resto eu disse, eu vou escrever para o povo, para as pessoas, os leigos. Então eu escrevi sobre todas as doenças. Agora estou escrevendo sobre poluição, mas tem outras doenças também. Recado dado aqui, vale a leitura, a gente assina embaixo aqui o livro Poluição, do Dr. Blancar Torres. Pela manhã, professor universitário, à tarde ele é pneumologista no Real Hospital Português e à noite contador de histórias. Mais de 15 edições, né, doutor? Muitos livros. Esse é o 13º e a gente vai partir para o 4º, que é o Diário de um Médico. Então conta realmente os episódios, isso já eu vou trazer aqui de novo. A gente faz porque questão de abrir espaço do programa. Isso a gente não para. Quem começa a escrever sabe
que é realmente uma coisa maravilhosa e a gente tenta passar exatamente a nossa experiência para as pessoas. E é uma experiência também prática, é uma experiência de médico também. Então, o que a gente vive no dia a dia. Então, aqui a poluição é o que eu vejo, o que eu assisto, o que eu faço no meu dia a dia. E estou tentando, e eu traduzo isso tudo dentro de uma linguagem em que todos vão entender. E um livro muito útil na biblioteca de qualquer escola, né, professor? De universidade também, de qualquer escola. As escolas poderiam adotar esse livro na biblioteca. Eu espero que sim, eu espero que esse livro ele sirva. A gente fez uma tiragem pequena, mas como esse livro ele é totalmente dedicado a essas duas ONGs, a gente espera que ele seja um best-seller. Se a gente vender 5.000 exemplares, ele será com certeza um best-seller. E esse best-seller não é para a questão de vaidade do autor, é para ajudar mesmo, entendeu? É a gente fazer algo importante para que o universo se sinta um pouco melhor com a gente, porque a gente já judia tanto desse universo, faz tanta bobagem no dia a dia da gente, porque a gente comete os erros e a gente tem que fazer alguma coisa para resgatar esses erros e que cada um faça a sua parte. Esse é o Blancar Torres que a gente conhece. A gente tem aqui algumas informações, doutor Blancar, a gente vai mudar um pouco de assunto, mas falando ainda sobre poluição do ar, vamos falar agora sobre mitos e verdades sobre o tema. A gente pesquisa na internet muito sobre o tema, encontramos muitas verdades que nos ajudam, mas também muitos mitos que deixam a gente meio que desconfiado em relação ao tema. Temos algumas informações e o senhor continua nos ajudando a compreender melhor o tema. Será que isso aqui é mito ou é uma verdade? Que a poluição do ar só nos afeta quando estamos na rua? Não, existe a poluição dentro dos ambientes, que nós chamamos indoor, e a poluição fora dos ambientes, que nós chamamos a poluição outdoor. As duas poluições são dramáticas. A poluição dentro das casas e a poluição de fora. Hoje a gente não pode nem abrir a janela, porque vamos abrir a janela para entrar o vento. Como se a gente está diante de um corredor de automóveis. Quando a gente fala dentro de casa, doutor, seria aquelas substâncias que o senhor bem frisou no começo do seria programa? a atividade humana, ela já é por si só um poluente, né? Nós estamos em 7 bilhões, então nós poluímos, né? Quando nós exalamos o dióxido de carbono, nós estamos poluindo. Nós vamos fazendo parte dessa poluição. E nossas atividades, tem muita gente que exagera na limpeza, usa muito produto químico em casa, quer coisa muito limpo. Essa limpeza exagerada, usando os produtos químicos com certeza. O cozimento, ainda se usa a lenha, infelizmente, para cozinhar os alimentos e cozinhar a lenha durante o dia como se fumasse 2 carteiras de cigarro. Então tem muito isso ainda em muitas casas. Então isso está poluindo dramaticamente dentro desses ambientes. E ele passa esse ambiente para o de fora, e o de fora passa para o de dentro. Então tem que controlar os dois ambientes, dentro das casas, dentro dos edifícios, porque agora temos uma preocupação muito séria. Aqui pode ter um ar-condicionado fantástico, central, mas ninguém limpa, são criadores de micro-organismos. Entendeu? Existe a técnica, que é uma técnica robótica, mas ninguém faz, não faz nem nos hospitais. Então o ambiente está contaminando, passa para o outro. Esses ductos, eles praticamente são inacessíveis, precisaria de técnica. Não é? Os nossos carros tem lá, todo mundo anda com ar-condicionado, mas nunca ninguém limpou aqueles ar-condicionados. Precisa limpar, ar-condicionado é bom, melhora, mas também tem que ter limpeza. Então tudo isso realmente é que precisa mudar. Esse conceito, os conceitos certos, os conceitos errôneos a gente deixa para as nossas avós, né, que já não estão mais aqui, né, que muitos nem têm mais avós. Né? Ainda tem, doutor. Vamos a um próximo ponto, temos aqui outra tela, esse doutor Blancar é uma figura, né, doutor? Próximo ponto, será que é mito ou verdade? Olha só, você só terá problemas se ficar exposto à poluição durante muito tempo. Não. A gente viu que não, né, doutor? Não, porque veja, você é susceptível. Vamos supor que você esteja num limiar de fazer uma crise de asma, vamos supor. Você aí passou naquele ambiente, alguém fumou, que a poluição tabágica passiva ela é importante, ou passou perto de um carro e tal, e você aspirou. Então aqueles gases de vapores, substâncias de todos os tipos, milhares diria, incontáveis diria, não é? Os particulados. E você aí, naquele minuto, 5 minutos, pode ser suficiente para você ter uma crise quase fatal de asma, ou fatal. Vamos ver o que diz a próxima informação. Outra tela, mito ou verdade, que a poluição só é nociva para quem tem problemas respiratórios? Não, é para todas as pessoas, todos os seres humanos não nasceram para conviver com poluição. Então, a gente tem que ter um ambiente limpo em todos os aspectos. Próxima tela,
Mito ou verdade? A poluição está no ar e eu não posso fazer nada para me proteger. Pode sim, com a ajuda das autoridades. Dizer onde está mais poluído você não ir e você evitar. Por enquanto, né? E claro, você também tomar suas atitudes, né? Então, se você quer ser um ecologista, então vamos andar mais a pé, né? Vamos andar mais de bicicleta, não é verdade? Porque se você não usa o carro é o cigarro do futuro, viu? Isso ninguém discuta, que isso é a verdade. Então, se você usar menos carro, né, e entrar nessas condições mesmo coletivas que são muito ruins, eu mesmo, às vezes, entro numa dessas para me divertir um pouco e sentir um pouco o que o povo sofre. Então, eu me divirto porque é muito zigue-zague, a gente quase que nem fica parado, né? Isso é uma diversão, quase cai, mas também a gente sofre bastante, mas a gente quer saber como o povo está também sofrendo. Tem que incentivar, né, a usar mais o transporte coletivo, mas a gente tem que ver, né, a qualidade desse transporte. Você que está em casa nos acompanhando sabe muito bem que a qualidade ainda está muito a desejar. A gente espera que melhora, né? Porque a gente fala que um país desenvolvido é quando o rico ele anda de transporte público, né, doutor? Não é quando o pobre tem um carro, não. É quando o rico ele usa o transporte público porque é de qualidade. Eu tive o prazer de viver no Japão durante um ano e todas as pessoas andam de metrô, todas. Agora tem metrô, né? Tem metrô e tem também lotações, tem transporte de qualidade. E São Paulo já é assim. São Paulo as pessoas vão de metrô e vão de sistemas coletivos. Nós aqui realmente precisamos. As nossas ruas são muito ruins, né? Então, para trafegar, você tirar uma fotografia, você levar para um país desenvolvido, você vai dizer, não, aquilo ali não é uma cidade, né? Nós não estamos vivendo numa cidade. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação para a gente encerrar esse quadro Mitos e Verdades. Por hoje, olha só. Se eu não ando de carro e eu não contribuo para a poluição do ar, doutor? Não, se você não anda de carro, você diminui. Não é? Se você é daquelas pessoas que fazem o transporte alternativo ou solidário, o que é esse transporte solidário? Você tem um carro e chamar o colega para ir levar a carona, né? E ninguém faz isso, entendeu? A pessoa sozinho dirigindo o carro é ridículo, francamente. Você pega um carro, não sei quantos metros quadrados às vezes, e fica sozinho dirigindo e não bota outra pessoa junto de você. Eu acho que isso é o supra-egoísta. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao doutor Blancar. Vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda tem dúvidas? 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda sua pergunta que no próximo bloco a gente vai ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos aprender a preparar quiche com pão de forma. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe e bom apetite! Olá, a receita de hoje é bem fácil de fazer e você pode preparar a qualquer hora do dia. Nós vamos fazer um quiche com pão de forma. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de um pacote de pão de forma, 2 colheres de sopa de margarina, uma gema, 300 gramas de mussarela, 300 gramas de presunto, uma cebola picada e salsinha picada a gosto. Nós vamos começar a receita retirando as casquinhas dos pães. Feito isso, o próximo passo é esticar com a ajuda de um rolo. Após esticar os pães, nós vamos cortá-los com a ajuda de um cortador redondo. Depois de cortados, nós vamos untar uma forma para cupcake ou pode ser também forminhas de empada. Tá? Aqui eu vou colocar a margarina.
Depois de untar, nós vamos colocar os pães em cada forminha. O próximo passo é preparar o recheio. É bem simples, eu vou misturar tudo, menos a gema, aqui nesse recipiente. Então aqui eu tenho o queijo mussarela. Mas antes de rechear, nós vamos passar uma camada de gema em cada pão. Agora é só rechear. E agora, para finalizar, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Os quiches já estão prontos, agora nós vamos retirá-los do forno. Esta foi a nossa receita de hoje, um quiche de pão de forma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante de mais uma receita aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar na íntegra. Lá na nossa fanpage você vai acessar o facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha lá na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma receita no nosso programa. E por falar em coisa boa, a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. 2 vagas para auxiliar de costura, para você preencher essas vagas. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.016. São 2 vagas para auxiliar de costura. Vamos a mais oportunidades, agora tem 15 vagas para cozinheiro de restaurante. Exigências: ensino médio completo, experiência de 6 meses e R$ 937 é o salário. São 15 vagas para cozinheiro de restaurante. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para supervisor administrativo. Ensino superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.278. São 2 vagas para supervisor administrativo. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando mais sobre poluição do ar e quais as consequências para a nossa saúde. E temos muitas participações através de nossas redes sociais. facebook.com/assunto do dia, acesse, deixe sua dúvida. O WhatsApp também já está disponível, 99418-1206. Mande aí sua dúvida que a gente vai ler e responder para você que está em casa nos acompanhando. Temos aqui a primeira dúvida da Marília. A Marília, ela que mora em Olinda, e ela diz o seguinte: moro em um prédio no andar bem alto. Todos os dias preciso limpar a casa porque ela fica cheia de poeira. Essa poeira gruda em todos os móveis. Ela diz que fica constantemente doente e sem conseguir respirar direito. Como é que eu posso melhorar a minha qualidade de vida nesse contexto? Porque isso aí é o que vem ocorrendo na maioria das casas. Não importa se você está no primeiro andar ou no último andar.
é muito volátil essas substâncias, elas se espalham e não tem engenharia que faça. O que ela está fazendo é limpar, né? Eu acho que limpar sempre sem produto químico nenhum, sabe? Limpar com água mesmo, sabão neutro. Acho que isso é suficiente, né? E tentar ver qual é o melhor local da ventilação que ela tem e que não está ao lado ou que está direto ligado a essas fontes poluidoras, como o tráfego de carro, não é? E garagem, no caso, ela mora muito alto, não há esse problema. Em suma, ver a ventilação dela o máximo possível, a ventilação que seja normal e utilizar dessa ventilação normal. A ventilação normal, ela é fundamental. O uso do ar-condicionado também é muito bom. Por quê? Porque você filtra também. Agora você tem que limpar o filtro e você tem que ter filtro, né? Porque muitas vezes a pessoa nem usa filtro e tem que limpar e trocar esses filtros com frequência. Então isso também melhora muito os ambientes. Mas não usar muito produto químico, eu acho que talvez seja mais um recado prático e que ela continue limpando e fazendo esse trabalho, porque não tem outro jeito a não ser essa limpeza diária que ela vem fazendo. Ok, temos outra participação, outra dúvida agora da Lúcia Mendonça, ela que mora no bairro do Pina. Quer saber o seguinte, é bom utilizar máscaras no dia a dia para evitar problemas respiratórios, doutor? A máscara, ela é muito importante quando você está doente, para que não contamine os demais. Ou se tem alguma pessoa doente na sua casa e que também você não quer se contaminar. Então, isso seriam máscaras especiais. De uma forma geral, não. Aqui a gente não está ainda numa situação dessa, calamitosa, diria. E vamos chegar. Infelizmente vamos chegar, né? Onde as pessoas, por exemplo, na China, em Pequim, todas as pessoas usam máscaras, né? Tem horas do dia que ninguém pode passar na rua sem usar máscara. Então, acho que se a gente cuidar do nosso ambiente, talvez a gente não vá passar por esse vexame e essa dificuldade toda, porque é oneroso e a pessoa fica um pouco sufocada usando máscara. As máscaras são importantes sim, mas em determinadas situações. Ok, temos aqui outra participação, agora a Maria, ela mora no bairro de Areias, ela gostaria de saber o seguinte, se a fibrose pulmonar tem cura, qual o tratamento? Ela disse que a irmã dela descobriu que tem fibrose, ela cansa muito, né, e fazendo pouco esforço ela cansa muito. Quero saber se isso acontece, ela era fumante passiva, ela quer saber se esse cansaço tem cura, o que é que a fibrose ela pode causar daqui para frente. A medicação que ela está tomando é uma bombinha chamada Relvar. Não, mãe, isso não é para fibrose. Fibrose pulmonar é uma doença diferente de asma. O Relvar seria mais para broncoespasmo, pode até melhorar um pouco. Mas ela primeiro tem que ter o diagnóstico dessa doença. E o diagnóstico geralmente dessas fibroses pulmonares é um diagnóstico chamado histopatológico. Você tira um pedaço do tecido e vai estudar. São várias doenças numa só. Você precisa saber qual é a doença que essa pessoa tem para poder fazer uma medicação. Hoje existe uma medicação especial que inclusive é muito cara, inacessível a maioria das pessoas, mas ganhando em liminar e você pode seguramente utilizar essas medicações novas, chamadas antifibrosantes, dependendo do tipo histológico dessa fibrose, e você tem uma melhora da qualidade de vida e melhorar a falta de ar. Temos aqui outra participação, Suzana, ela que é de Aldeia, ela quer saber se o Dr. Blancar, ele atende a crianças em seu consultório. Eu na verdade, eu gosto muito de criança. Agora mesmo minha neta ligou e querendo que eu escutasse o meu neto. Eu disse, vá para um pediatra. Entendeu? Então, a criança, eu atendo, mas se tiver um pediatra junto, porque se eu não souber, eu peço ao pediatra para poder me ajudar. Mas as crianças maiores não tem muita diferença. Então, a partir de 10 anos de idade, eu diria, esse é o top que eu consigo ver essas crianças, não há muita diferença dos adultos. Mas assim que eu possa, eu me comunico com o pediatra dessa criança, porque só com o pediatra a gente pode combinarmos juntos. Temos aqui outra participação, a pessoa quer saber o seguinte, né? Na opinião do convidado, a Revolução Industrial, o capitalismo e a ganância humana são os principais problemas culpados ali pela poluição do nosso planeta? Com certeza, diria.
Com certeza, acertou em cheio, né? O livro fala exatamente disso, das corporações e da ganância e de querer se encher de mais de dinheiro e derrubando tudo, né? Derruba as florestas, essas florestas são muito importantes porque cada árvore que você derruba é menos oxigênio que você tem no ar, né? Porque existe o fenômeno da fotossíntese, que é a planta pegar o dióxido de carbono, aquele ar que nós expiramos, que está aquecendo o planeta e transformando em ar puro. Então, você tira isso do meio ambiente, entendeu? Você vai fazendo os espigões e cortando as árvores, destruindo tudo. Isso não dá em outra coisa a não ser o que nós estamos vendo hoje em dia. A poluição extremamente séria e grave e com tendências a ter um aumento cada vez maior. Esse assunto, né, é um dos principais assuntos do livro, poluição, uma visão globalizada sobre esse problema. Todos os ambientes, inclusive do trabalho, nós não falamos. Existe a poluição do trabalho, as doenças do trabalho. Por exemplo, você pode ter uma arma ocupacional no trabalho. Então, todo mundo que trabalha em qualquer ambiente e não está sentindo-se bem, tem sintomas, quando sai do trabalho, está pior do que quando entrou, nos fins de semana essa pessoa está melhor. Então, seguramente, naquele ambiente, daquele trabalho, deve existir algo que ela precisa procurar. E aí, às vezes, bibliotecárias, às vezes, pessoas que convivem, às vezes, juristas que convivem com os processos, um monte de coisas que podem estar afetando. E existem realmente doenças muito sérias, como as pneumoconioses, asbestose, silicose, o asbesto, por exemplo, está ainda no tribunal, na nossa Corte Superior, para ver se ainda a gente vai banir de vez o amianto, né? E que ainda hoje nós temos as telhas feitas por amianto, as lonas de freio, isso é um absurdo total, porque é uma substância cancerígena e que tem que ser banida mesmo. Então, aos poucos, o povo vai sendo esclarecido. Esse que é o grande... a grande coisa que nós fazemos, vindo aqui e o seu programa também, fazendo com que as pessoas pensem. As pessoas pensando, elas vão mudar os seus comportamentos e vão exigir das pessoas que têm o poder de decisão de mudar a vida da gente. A gente vai olhando aqui o livro, né? O capítulo 6, que é dedicado a essa questão da poluição no ar no ambiente de trabalho, a gente vai aprendendo muitas coisas, né, doutor? A gente já olhando assim, a grosso modo, tem aqui algo muito interessante que eu não sabia. São 10 mil litros de ar que entram e saem dos nossos pulmões por dia através da respiração, né, doutor? O nosso ambiente, nós entramos em contato, não é com a pele. O maior contato que nós temos com o meio ambiente é com o sistema respiratório. O nosso sistema respiratório é como se fosse uma árvore de Natal para baixo, é cheio de dicotomizações. É a via respiratória. E depois tem os alvéolos, onde você vai trocar o ar, onde o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico, os detritos do nosso metabolismo passa para o aparelho respiratório e nós exalamos. Então, esse aparelho respiratório ele tem 450 metros quadrados, você imagina, 450 metros quadrados, então é muita área. Então, essa área todinha. E a ventilação que nós ventilamos por minuto é uma quantidade também exagerada, dá para encher o que? A quantidade de um tanque imenso de água e abastecimento de uma casa ou edifício. São 10 mil litros que nós trocamos diariamente com ar. Por isso que os micróbios eles estão se tornando mais competentes. Por quê? Porque destruindo e aumentando a poluição, eles se tornam mais nocivos, entendeu? Então nós estamos também convivendo com os micróbios. Os micróbios estão aí fazendo parte da poluição. A gente nem falou dos micróbios, mas os micróbios fazem parte da poluição. E nós aspiramos esses micróbios e com a nossa defesa, vamos dizer assim, já debilitada por uma série de problemas, adquirimos as infecções, muitas delas multidroga resistentes e com alto índice de obituário. Se a gente quiser ter uma noção, né, do nível de poluição daquela área que a gente vive, doutor, se a gente colocar um lenço, um pano branco na janela de casa, a gente tem mais ou menos uma noção do quanto aquele ar é poluído? É difícil, porque o que não é visível é, às vezes, até mais perigoso. Você tem as partículas que são invisíveis, que nós chamamos de particulados, de 2,5 micrômetros, que você não vê praticamente. Isso. E até que você vê, aquilo praticamente vai ser englobado pela sua via respiratória, não vai entrar no seu aparelho respiratório. Então, o que você não vê é o que é pior. Isso é o que realmente deixa as pessoas sem noção, porque elas veem muita coisa, acham que o ar tá bom, porque pelo aspecto, mas não é o aspecto. Você tem que medir mesmo, você tem que medir a quantidade desse gás venenoso, que é o monóxido de carbono. Então, se ele está acima de 60 partículas por milhão, ali aquele ambiente está péssimo, você vai com certeza ter problemas sérios. Você está 50, é a hora de correr.
Ele está em 100, ele vai matar. Então, é tudo isso. Isso pode ser medido. Isso é o que nós devemos, como população, como eleitores, né, devemos exigir do Legislativo. Né? O Legislativo me chame, viu, que eu quero mostrar o Legislativo. Eu vou atrás do Legislativo. A nossa indicação e também... para mostrar isso, a poluição, para que alguém lá do Legislativo abrace a causa. Precisa muita gente abraçar essa causa da poluição, sabe? Muita gente está acessando aqui nossas redes sociais, YouTube. Estão perguntando o seu contato, né? Que o senhor atende, o telefone para contato, se existe também alguma rede social onde encontra o Dr. Blancar Torres. Bem, eu atendo, eu trabalho basicamente, a minha clínica é no Hospital Português. Lá eu tenho um serviço que é chamado Real Pneumo. O telefone é 3416-1272. Mas é o desinteresse total que eu tenho de atender, assim, quando eu vou para um programa. Por quê? Porque, na verdade, o meu interesse é de informar. Então, muitas vezes eu fico até acanhado e fico mesmo, entendeu? Mas é que as pessoas quiserem me procurar, é o lugar que eu tenho, que trabalho, é no Hospital Português. Eu tenho que dizer de novo, né? 3416-1272. Mas se você chegar e perguntar a alguém lá, provavelmente vão dizer, eu conheço esse médico, porque ele há 40 anos anda por aqui. Ok. Vou pedir licença agora, doutor Blancar. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, a nossa enquete de hoje, a gente vai conferir o resultado. Você que ligou e participou, olha só, a pergunta de hoje foi a seguinte: você teve algum problema de saúde causado pela poluição do ar? Foi a nossa pergunta. E olha só, 55% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tiveram problemas, né, problemas de saúde relacionados à poluição do ar. 45% dos telespectadores que ligaram e participaram disseram que não tiveram problemas relacionados à poluição do ar. A você que ligou e participou, interagiu aqui com a gente, muito obrigado. E agora a gente entra na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui ao nosso convidado pela participação, Dr. Blancar Torres, mais uma vez, muito obrigado. Ele que é pneumologista do Real Hospital Português. Último recado, considerações finais, doutor, fique à vontade. Bem, esse livro vai estar nas livrarias. Tem agora, eu estou conclamando, né, que é no dia 4 de outubro, às 18 horas, no Palácio da Justiça, né, na Rua do Imperador. Até eu não sabia bem onde era aquela rua, nunca mais tinha ido para o centro do Recife, que também é muito poluído. E nós estamos lá apresentando o problema da poluição às pessoas de lá, porque a maioria são desembargadores, são juristas, e eles precisam tomar conhecimento. E eu queria que todos também estivessem lá. Provavelmente também, nesse dia, eu quero fundar uma associação brasileira, a primeira associação brasileira em defesa das vítimas do fumo. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que é um serviço que nós podemos fazer, e aí eu estou junto com a doutora Rendê Patriota, que é uma excelente advogada, e eu preciso dela, eu preciso dos advogados, eu preciso também dos legisladores, eu preciso de muita gente para que essas minhas ideias, elas atinjam algo que possa beneficiar a todos. Mais uma vez, doutor Blancar, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!